Então nós temos estudado sobre a vida, a obra e a ordem de Jesus. A gente precisa conhecer Jesus cada vez mais. Todos nós queremos ver a igreja enquanto comunidade local, nós queremos ver a igreja crescer. Sim ou não? Crescer em todos os aspectos, crescer em número, crescer em maturidade, crescer na graça, no conhecimento. E aí vem a pergunta: o que vai fazer a igreja crescer? E a gente tem experimentado um crescimento, mas o que vai fazer a igreja crescer? Porque na verdade, essa pergunta que eu estou fazendo não é uma pergunta correta. A pergunta não seria o que vai fazer a igreja crescer? Porque a igreja é um corpo. E é natural que um corpo cresça. Quando a gente vai comparar a igreja com o corpo, o nosso corpo, existe alguns sistemas no corpo humano, que é o sistema respiratório, sistema nervoso, sistema ósseo. Existem vários sistemas. Quando esses sistemas, irmãos, estão em equilíbrio, a gente fala que o corpo está com o quê? Está com saúde, o corpo está saudável. Quando algum desses sistemas, ou um ou mais desses sistemas entram em desequilíbrio, a gente fala que o corpo está doente. Então, a igreja é um corpo. E é natural que esse corpo cresça. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, Atos 2, 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aí fala a parte B exatamente, e o Senhor acrescentava. Tem alguma tradução que fala assim, enquanto isso, o Senhor acrescentava? Tem? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui a Bíblia fala que enquanto isso, Deus ia acrescentando à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Aí vem a pergunta: enquanto isso o quê? Se a gente pegar lá desde o versículo 42, vai falar esse o quê? O que a igreja fazia, que enquanto ela estava fazendo isso, Deus ia fazendo a igreja crescer. Quando a gente começa a ler o versículo 42, que fala aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, em cada alma havia temor. Nós estamos falando aí de 5 disciplinas. A igreja preocupava, irmãos, esse é que é o nosso grande problema. Muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. E a igreja primitiva preocupava com essas 5 coisas. Mas enquanto ela estava preocupada com essas 5 coisas, a igreja crescia assustadoramente. E olha que era um período de perseguição. Não era de boa você sair da sua casa uma terça-feira à noite e vir alegre e saltitante e sorrindo com a Bíblia debaixo do sovaco e vindo para a reunião da igreja. A gente ouviu aqui no domingo, a Lu, ela compartilhou com a Luciana, ela compartilhou com a gente a palavra, salvo engano, na Malásia, onde que ela disse que os irmãos reúnem em hotel. Ou foi algum país lá, não sei se foi na Malásia, que foi assim, a perseguição, eles reúnem assim, no hotel hoje, e depois é em outro hotel, e depois fica pulando para o pessoal não rastrear onde os irmãos reúnem. No primeiro século era mais ou menos esse o problema. E a Bíblia fala que a igreja crescia assustadoramente.
porque a igreja estava preocupada com a proclamação da palavra, em proclamar a palavra, pregar o evangelho. Hoje nós cantamos aqui: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. O Senhor está fazendo uma obra na vida de cada um de nós, e nós precisamos proclamar o que o Senhor está fazendo. A proclamação da palavra, a oração, a comunhão, o ensino da palavra e serviço. A igreja preocupava com essas 5 coisas. Enquanto isso, Deus ia acrescentando à igreja as pessoas. O trabalho de acrescentar, ele é de Deus, mas o nosso trabalho é de pregar o evangelho. O nosso trabalho é de orar. O nosso trabalho é de ter comunhão, procurar ter comunhão uns com os outros. O nosso trabalho é do ensino da palavra, ou seja, o discipulado. Cuidar de alguém. O nosso trabalho é servir. Servir a Deus, servir a igreja, servir a nossa comunidade. Enquanto nós nos preocuparmos com isso, Deus estará acrescentando à igreja. É normal a igreja crescer. Imagina você com seu filho, enquanto ele está pequenininho, engatinhando. Você acha a maior gracinha. Mas imagina o seu filho com 15 anos engatinhando. Não saber andar. Enquanto está pequenininho, alegra a casa toda. Mas se ele tiver com 15 anos e não souber andar, você fala assim: meu Deus do céu. Melhor, você não vai nem esperar chegar nesse ponto. Muito antes que isso, você já vai começar a tomar providências, porque não é normal. Então nós precisamos pensar na igreja como esse corpo. Não é normal a igreja não crescer em conhecimento, não é normal a igreja não crescer em números, não é normal a igreja não crescer em proclamar o evangelho. Da mesma maneira que o corpo tem esses sistemas respiratório, digestivo, ósseo, proclamação, oração, comunhão, ensino e serviço, nós precisamos enxergar que são esses sistemas da igreja. E se algum desses sistemas na nossa vida tiver em desequilíbrio, você pode falar assim: estou doente. Se você não tem proclamado a palavra, você pode falar: estou doente. Se você não tem orado, estou doente. Se não tem tido comunhão com os irmãos, estou doente. Se eu não tenho procurado aprender e ensinar o discipulado, a palavra do Senhor, estou doente. Se eu não tenho servido a Deus, a igreja e a minha comunidade, estou doente. Agora, o fato de eu estar doente, eu não preciso, ai meu Deus, não. Da mesma maneira que quando eu estou doente, eu procuro um médico ou um medicamento para eu sarar. Qualquer um desses problemas em que nós estivermos em desequilíbrio, nós temos que procurar o medicamento para que nós sejamos saudáveis. A igreja precisa ser saudável. E a gente tem dedicado um tempo aqui, irmãos, para aprender sobre Jesus. Se nós queremos ser iguais a Jesus, é isso que nós temos proclamado, falado aos 4 cantos. Deus quer ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Se Deus quer ter essa família, e eu quero fazer parte dessa família, e se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. E as verdades a respeito da vida, da obra e da ordem de Jesus.
São quais? São 9 verdades, tá? E se você dedicar a sua vida para aprender essas verdades e aprofundar nessas verdades, é um engano muito clássico nosso, irmãos, achar que aqui em alguns dias nós vamos aprender tudo sobre Jesus. Até mesmo porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Você pensa nisso junto comigo? Jesus é uma fonte inesgotável. E quando eu penso nessa, eu penso numa ilustração, quando eu falo que Jesus é uma fonte inesgotável, eu penso nas cataratas do Iguaçu. Eu não tive oportunidade de ir lá, né? Mas eu já vi aquele negócio em vídeos assim, algo fabuloso. Eu não sei se vocês sabem, Foz do Iguaçu, eu não sei se vocês sabem, mas se você for lá com um copo, lá tem água para encher um copo. Tem? Tem ou não tem? E se você for lá com uma jarra daquela ali, lá tem água para encher a jarra. Sabia disso? Se você for lá com um balde, lá tem água para encher o balde. Se você for nas cataratas do Iguaçu com uma caixa d'água, lá tem água para encher uma caixa d'água. Se você for nas cataratas do Iguaçu com um caminhão-pipa, lá tem água para encher um caminhão-pipa. Quando eu falo que Jesus é uma fonte inesgotável, irmãos, a gente precisa pensar o seguinte: é com qual recipiente que eu tenho ido até Jesus? Com o que eu estou indo até Jesus? Muitos de nós têm ido até Jesus com um copo. E o Senhor tem enchido esse copo. E eu saio tranquilo, alegre, glória a Deus, meu copo está cheio. Muitos de nós têm ido até Jesus com uma jarra, e Jesus enche a jarra. Sabe, eu acho que nós precisamos pensar nessa dimensão, com o que, obrigado querido, com o que eu tenho ido até Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável, e nós precisamos aprender com Jesus. Aprender. A música do Padre Zezinho, que um dia uma criança chegou para ele e perguntou para ele: o que é preciso para ser feliz? Quantos conhecem essa música? O que o Padre Zezinho respondeu na música? O que ele responde? O que é preciso para ser feliz? O que é? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar, peraí, é ser igual a Jesus, é ser semelhante a Jesus. E como que eu vou amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu? É se eu conhecer Jesus. É por isso que nós temos investido um tempo de vir aqui às terças-feiras, já tem, salvo engano, 4 terças-feiras, para estudar sobre a vida, a obra e a ordem de Jesus. 9 verdades. A primeira verdade a respeito da vida, da obra e da ordem de Jesus, a primeira verdade é que Jesus é eterno. Jesus não começou lá na manjedoura. Jesus já existia antes disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A segunda verdade a respeito da vida de Jesus: Jesus se tornou homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A terceira verdade a respeito da vida de Jesus, qual é? Que esse Verbo que se tornou homem, Jesus se tornou homem, e Jesus teve uma vida santa e perfeita. O texto diz: o qual não conheceu pecado, e nem dolo algum achou-se em sua boca. 1 Pedro 1,15 está escrito assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A quarta verdade a respeito da vida de Jesus: Jesus realizou uma grande obra. O texto que a gente leu, dentre outros, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, está lá em Atos, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus realizou uma grande obra e falou para a gente assim: se vocês crerem em mim, vocês vão realizar as obras que eu realizei, e obras maiores vocês vão realizar. A quinta verdade a respeito da vida e da obra do Senhor: que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, não, mas Jesus morreu porque Judas traiu ele. Não, Jesus morreu porque os romanos prenderam ele e açoitaram, e depois perguntou lá para os judeus: quem que vocês querem que eu solte, Cristo ou Barrabás? E eles falaram: não, crucifica Jesus e solta Barrabás. Foi por isso que Jesus morreu. Talvez, se a gente pegar do ponto de vista da história, a gente vai ter esse entendimento. Mas o que levou Jesus Cristo à morte, irmãos, foi o meu e o seu pecado. O meu pecado e o seu. Jesus morreu pelos nossos pecados. É por isso que lá em 1 João fala que Jesus morreu por nós, e nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu quero ser igual a Jesus, aí. E aí, por que que hoje eu vivo a vida para mim? Por que que a minha vida hoje é para mim, irmãos? Se a vida de Jesus Ele entregou. Entregou sem ter pecado. Ou melhor, Ele tinha todos os pecados porque Ele pegou o nosso. Jesus não era para morrer. Se a Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, Jesus não tinha pecado. A sexta verdade, e nessa a gente vai parar um cadinho hoje: Jesus ressuscitou. Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O que significa, irmãos? O que significa a ressurreição de Jesus? Qual que é a importância para nós Jesus ter ressuscitado? O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não existe salvação sem acreditar na ressurreição. Ela é fundamento da nossa fé, irmãos. E quando a gente está falando de fundamento, a gente está falando uma situação sem a qual não tem como edificar em cima. Se você fizer um prédio sem fundamento, pode ficar até bonito, você vai gastar menos,
Você vai fazer mais rápido. Até que o livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, fala: o tolo é aquele que construiu a casa dele sobre a areia, mas caiu a chuva, os ventos arremeteram contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, foi para o chão. E o sábio é aquele que construiu a casa sobre a rocha. Aconteceu a mesma coisa, caiu a chuva, as águas subiram, os ventos arremeteram contra ela, e ela permaneceu firme, porque foi construída sobre a rocha. O que caracteriza se a sua casa está sobre a rocha ou sobre a areia? Segundo Mateus 7, o 24 e o 26. Aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao que construiu sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao que construiu sobre a areia. Então, irmãos, o que nós estamos conversando aqui não é o quanto que você conhece da palavra, não é quantos versículos você sabe de cor, não é o que você domina da coisa, é se aquilo que você aprendeu você está praticando. É isso que vai caracterizar você como sábio ou como tolo. A próxima verdade, a sétima verdade: Jesus foi exaltado. O livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, se a gente começar no 5, a gente vai ver isso aqui, olha aqui, por favor. A gente vai ver Jesus fazendo assim, ó, sendo humilhado. A partir do versículo 9, a gente vê a exaltação de Jesus. Está aqui a humilhação e a exaltação. Como é que começa o versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, olha a humilhação. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, assumiu a figura humana, tornou homem. Para quem é Deus, virar homem é muita humilhação. E aí, de homem, a Bíblia fala que passou a ser um servo. E aí, foi obediente até a morte. E não foi qualquer morte, não. Morte de cruz. Foi para o porão da humilhação. O livro de Levítico, e depois no Novo Testamento, vai falar: maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Ele foi lá no porão da humilhação. Aí chega no versículo 9 e começa: pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa sétima verdade é que Jesus foi exaltado. Recebeu um nome que está acima de todo nome. O livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, fala: obrigado, querido. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Tem uma música que o Edirão gosta de cantar muito, eu também gosto muito dela. Ele canta assim: todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E sabe o que nós vamos pensar nisso?
Porque muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo um baita de um favor ao fazermos algumas coisas para o Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, sem nós, Ele é Senhor, Ele é Deus. O pessoal vai lembrar do irmão Lucas, lembra do irmão Lucas? O irmão Lucas é um irmão assim, faleceu, mas bem rústico, né? Eu lembro que ele tinha um óculos assim, que ele pegava uma câmara de ar de bicicleta para fazer um... E ele era canhotinho, pegava o óculos assim lá na frente e falava: irmãos, nós sem Jesus, nós não é nada. Da maneira dele, do português, mas sim, isso me ensinou muito, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, duas coisas que eu falo foram uma das maiores aulas de teologia que eu já tive. Uma delas foi o irmão Lucas pegar e falar, sempre falava, aleluias, e irmãos, nós sem Jesus, nós não é nada. E uma outra aula que para mim foi, Ediran estava no dia, o filho da Joana Davidson, que morreu, o menininho, filho da Joana. Um dia eu tinha alguns irmãos nas células nossas, ao todo eu lembro, porque isso marcou muito a minha vida. A gente tinha 81 irmãos nas nossas células. E um dia nós marcamos uma reunião dessa turma toda, e foram 7. E eu estava lá pensando, falei, meu Deus, que coisa. E ali meio triste, poxa vida, de 81, 27. E aí, enquanto os irmãos estavam lá ligando o instrumento, pegando o microfone, esse menininho, eu acho que ele tinha uns 7 anos de idade. E ele era afinadinho, e ele pediu para pegar no microfone, e disse, não, vem. E ele pegou o microfone e começou a cantar assim, uma música da Fernanda Brum, que fala que um quebrantado coração move o coração de Deus. Fala, Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Sabe, irmãos, como é que está seu coração aí? Como é que está seu coração para aprender sobre essas verdades? Porque se meu coração não estiver contrito e quebrantado, tudo que nós estamos aprendendo vai ficar no campo do nosso intelecto. Talvez se tiver uma prova sobre isso, você até fecha. Mas não é exatamente isso que o Senhor quer saber hoje. É como que está seu coração. Eu queria orar para o seu coração. Porque a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado. E ele pegava o microfonezinho e até levantava o pezinho para cantar. Um quebrantado coração move o coração de Deus. É isso que a gente precisa, irmãos. Ter um coração contrito, ter um coração quebrantado, para entender aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Deixa eu orar com você. Ó Pai, ó Espírito Santo, Deus, nós podemos aprender tudo sobre o que a gente tem falado aqui, Senhor. É muito fácil, Pai, nós decorarmos sobre essas verdades. É muito fácil, Pai, a gente poder repetir, falar, mas a nossa oração nessa noite, capacita o nosso coração, Pai, capacita o nosso coração para obedecer Tua palavra, Pai, capacita a nossa vida, Pai, para procurar com toda a força do nosso coração, Pai, viver essas verdades.
revela no nosso coração, Pai, que a igreja tem que crescer. É normal que a igreja cresça, Pai. E se existe algo errado, Senhor, não é com o Senhor. Se existe algo errado, não é com a Tua fidelidade. Se existe algo de errado, ó Deus, se não tenha acontecido um crescimento ainda maior, é por nossa causa. Mas que o Senhor coloque no nosso coração quebrantamento, contrição, para que nós saiamos daqui hoje pensando numa outra dimensão, Pai, em proclamar Teu Evangelho, em orar mais, em ter uma vida de comunhão com os irmãos, em nos envolvermos no discipulado, Pai, de aprender e ensinar a Tua Palavra. Senhor, de ter uma vida dedicada ao serviço, servir ao Senhor, servir a igreja, servir a comunidade, Pai. Quebranta o nosso coração, Pai. Quebranta o nosso coração, Senhor. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Não permita que nós levemos a nossa vida para nós, só para nós. Ensina-nos a viver para o Teu reino, Pai. Que neste momento o Senhor esteja tocando nos corações. Que o Senhor esteja tocando, Pai. Que haja quebrantamento, que haja um voltar para a Tua palavra aqui, Senhor. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e nós cremos, Pai, e oramos, e nós Te agradecemos pela Tua obra nas nossas vidas, através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias.